gravador de voz. Gravador de áudio. Achei. Você dá pro gravador Famosa de áudio? gambiarra ali com... Pode gravar o áudio lá. Os dois. O áudio já vai gravar lá. Não. Deixa eu só pegar. Isso aqui aconteceu. Minha faxineira lá quebrou. Derrubou. Aí fui pegar hoje para poder montar. Tô vendo o negócio. Falei assim, mas esse negócio não era assim. Onde que a gente pode colocar o gravador de áudio? Pode pôr aqui em cima da mesa, acho que não tem Pode ser em problema, cima não. mesmo. É Deixa eu pra só, hoje mais descontraída, não precisa ser tão... deixa eu só Afinal, colocar isso. será que ali o pessoal da pós-graduação não tem inglês? Um tripé? Alguém aí tem outro gravador de áudio? Porque fica um mais Que eu pro sigo. lado e outro pro lado do chat. Vamos deixar Não, ninguém na mesa. é só ligar o microfone do celular. Eu coloco o áudio separado. Alguém mais tem gravador de O áudio? Thiago vai pegar. Marina, você vai gravar daí? Vocês vão gravar daí? Eu tô sentindo que ele vai gravar em pé. Eu? Não, ele tá gravando assim, ó. Deixa eu só testar aqui pra ver onde é que vai cair o arquivo. Deve ter uma pastinha de áudio, Não, tá certo. se eu não me engano. E o celular da outra? O celular tem sangue? Sabe, eu não sei se eu achar. Não, você quer que eu grave com ou sem crachá? Tanto faz, ô Guilherme, quando você se sentir melhor aí. Ô Diniz, vou pedir pra você chegar um pouquinho pra frente. Pra frente? Não, aqui. Não, A cadeira só? aqui deu. Aqui deu. Aí eu seguro. Vai lá. Pode começar? Sim. Tem que fazer a apresentação primeiramente, né? Vai ser de manhã ou de tarde as apresentações? À tarde. Vai ser. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco sobre investimentos, fundos imobiliários, entre outros quesitos. E para isso trouxemos eu esqueci o nome. Guilherme, para falar um pouco sobre Não, aí isso você vai com ter a que começar de gente. novo. Corte, Eu Desculpa, eu sou péssima com o nome, né? Tá. Guilherme Vivaldi, ele é professor. Você ainda está com professor aqui. e Eu tenho uma empresa. também na área de dados econômicos. Tá. Eu vou falar até ter uma entrevista, aí você continua e você fala o nome dele. Se você quiser, eu me apresento também, que passa a bola pra Então, você. ele trouxe, aí é mais fácil ele falar. Se você acha melhor, pode se apresentar. Tá. Então, se a gente trouxe, eu conto o senhor, o senhor... Exato. A gente mais fala fácil. quem é, depois você se apresenta. Pode ser? Tranquilo. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre investimentos e fundos imobiliários e para isso trouxemos Guilherme Vivaldi. para falar um pouco sobre esse quesito com a gente. Gente, tudo bem? Bom, eu sou o Guilherme, como eles falaram, eu sou professor do UNES, trabalho com disciplinas na área da economia e de estratégia e eu também tenho uma empresa que trabalha com dados econômicos. Então vamos ver aí o que vocês têm para a gente falar sobre os investimentos. Primeiramente, a gente queria saber, na sua opinião, qual o melhor investimento para iniciantes como a gente, que está começando agora nesse mercado? Para quem nunca fez investimento, o melhor caminho é renda fixa. Por quê? Entender a renda variável é um pouco mais complexa. Então a renda fixa, o nome já diz, né? Você vai ter sempre a mesma lucratividade, você não tem imprevisibilidade daquilo que vai acontecer e não precisa ficar acompanhando o mercado para saber o que vai acontecer, se está em baixa, se está em alta, se compra, se vende. Não precisa disso. A renda fixa você compra uma letra do tesouro, ou até a poupança é uma renda fixa, apesar das pessoas não gostarem muito de falar de poupança e investimento. E ela é um investimento que você deixa lá e pode esquecer. Ele vai fazer o serviço sozinho, é estável, não tem problema. Renda fixa é tranquilo. Para quem quer começar a ir para renda variável, aí tem que estudar mais, entender melhor de mercado. E qual a diferença de empresas com foco em dividendos e em crescimentos? Ótimo. As empresas que estão focadas em dividendos são empresas geralmente maiores, já estabelecidas no mercado, que elas têm já um planejamento e uma segurança já de muitos anos, e que ela tem o foco em pegar os seus resultados, os seus lucros e dividir entre os acionistas.
Então, quem quer ter sempre uma certeza maior que vai receber um retorno, investir em empresas com dividendos é mais legal. Agora, as empresas que estão focadas em investimento, elas colocam ações na bolsa de valores para captar recursos e usar esses recursos para alavancar o negócio, para crescer. Então, eu pego, coloco ações, vendo. Pego o dinheiro, abro filiais, vou fazer expansão para fora do país e assim por diante. Essas empresas são mais voláteis. Então, essas empresas têm riscos maiores das ações delas oscilarem com o tempo. Então, elas são menos estáveis do que aquelas empresas que trabalham com dividendos. Interessante. Agora, a última pergunta que eu vou fazer, que depois eu vou passar para o Thiago, são: quais são os pontos positivos e negativos de se investir em renda fixa? Como funciona o fundo garantidor de crédito? Olha, a renda fixa, o positivo, como eu comentei anteriormente, ela tem o benefício de previsibilidade. Então você tem lá uma regra que vai te falar quanto de lucro você vai obter daqui a tantos meses. Então você sabe quanto você vai ter de lucro. Então, diferente dos títulos que são variáveis, que você não tem noção do que vai vir para frente. Então, esse é o principal benefício. Grande parte delas estão dentro do fundo garantidor de crédito, que é uma segurança a mais, vou falar sobre ele. A desvantagem é a rentabilidade que se tem sobre renda fixa ela é baixa. Então, comparado com, principalmente com criptomoedas, mas se eu falar de renda variável, ações e tudo mais, a chance de retorno que você tem ela é menor. Então, essa é uma desvantagem. É recomendado para quem tem perfil que a gente fala mais conservador. Quando a gente fala em investimento, a primeira pergunta e a principal pergunta é o perfil da pessoa. Você é mais conservador, ou seja, você quer assumir menos riscos ou você quer assumir mais riscos? Para quem gosta de menos riscos, renda fixa vale a pena. E aí vem o fundo garantidor de crédito, que tem uma regra que você consegue ter ali um reembolso do que você investiu, caso a instituição financeira que você investiu, coloquei numa corretora X o seu dinheiro. Se acontecer algum problema, se a empresa quebrar, ela tiver algum problema e não te pagar, existe o fundo garantidor de crédito que vai te pagar mesmo a corretora tendo aquele problema. Então isso dá uma segurança a mais para quem quer investir. É só lembrar que nem todos os ativos financeiros estão com fundo garantidor de crédito. Por exemplo, alguns tipos de letra do tesouro, essas coisas não estão no fundo garantidor de crédito. Mas CDBs, LCAs, por exemplo, elas estão dentro do fundo garantidor de crédito. Sim, muito obrigada. Certo, né? Então agora, continuando no assunto de fundos, né? O que seriam fundos cambiais e o que eles significam? Ok, vamos falar de fundo. O que é fundo primeiro, né? Você tem basicamente 2 ou 3 formas para operar a bolsa de valores, que é a renda variável, que é você operar sozinho comprando ações, e tem os fundos, onde eu junto várias pessoas, entrego o dinheiro para uma corretora e essa gestão que vai escolher onde vai pôr o dinheiro. Então, fundos de investimento são assim. O fundo cambial, basicamente, ele é um fundo de investimento que tem alguém que vai gerir esse dinheiro que várias pessoas colocaram, só que, por regra, ele pega 80% daquele valor e vai colocar voltado em leilões de câmbio. O que é isso? São investimentos que estão atrelados à moeda estrangeira. Então eu vou ter principalmente ao dólar, que é a moeda mais comercializada do mundo. Então eu vou fazer um investimento atrelado ao dólar. E aí o que é o benefício disso? Quando há valorização do dólar, o dólar está subindo, o dólar está em alta, é mais interessante, quem investiu vai ter um retorno maior. E aí o risco é o inverso. Então, se o dólar está em queda, ou seja, o real está se valorizando em relação ao dólar, você vai perder dinheiro no momento de compra e venda das ações do fundo. Então, pode ser o dólar, pode ser euro, então tem que achar o fundo correto, mas ele está sempre ligado à variação cambial de moedas estrangeiras. Sim, mas aí, por exemplo, você falou que, como é atrelado em outras moedas, o dólar, pode ser euro, faz. Se o dólar aumentar, consequentemente esses fundos vão aumentar, Sim. certo? Mas quando você for receber a sua parte, você recebe em dólar, em real, de acordo com... Você recebe em qual moeda? Você vai receber em real convertido da taxa do momento que você pediu o resgate. Isso é importante lembrar, pessoal, que quando você trabalha com investimentos, você tem um momento que você faz o resgate e o momento em que eles te pagam, que a gente chama de D mais 1, D mais 2, mais 3. Esse D
ele mostra a quantidade de dias que você tem para receber o dinheiro. Então, certos investimentos é D mais 1. Quer dizer que você saca hoje, daqui a um dia o dinheiro está na sua conta. D mais 7 dias está na sua conta. Então, quando você... Aí que tem que ficar de olho para quem quer mexer com variável. Fundo é variável. Então, você olha lá, cotação, acompanha todo dia. Está em alta, você quer resgatar, então resgata agora. Que se para amanhã o dólar pode variar, ele pode cair, você pode perder dinheiro. Então, assim como outros fundos, requer acompanhamento. O fundo cambial, e ultimamente ele está bem volátil. Inclusive, o dólar está oscilando bastante. Então, agora indo pro lado do mercado cripto, né, e tal, como você avaliaria o mercado cripto hoje em dia? E apesar de já ter, né, explodido esse mercado há muito tempo, você acha que ele ainda é um mercado promissor que pode evoluir muito, ou ele vai dar uma estagnada daqui no próximo momento? Olha, tudo indica que vai continuar crescendo o mercado de cripto. Muita gente ainda tem muita dificuldade de entender o mercado de criptomoedas, principalmente porque ele não é um mercado regulado, em grande parte. Então, quer dizer que, por exemplo, todos os outros investimentos que a gente falou, ele é controlado pela Comissão de Valores Imobiliários, quer dizer, VM aqui no Brasil. As criptomoedas não passam pelo crivo da CVM. Então, ela é um mercado à parte, ele é um mercado paralelo que existe, mas que é extremamente rentável. A gente vê hoje um valor de Bitcoin, eu não vou nem falar o valor do Bitcoin, porque amanhã já pode estar outro. Ele oscila muito, mas assim, passando de valores de 30 mil e por aí, vai um Bitcoin. Então, o que os analistas apontam é o seguinte: com a evolução da tecnologia, a gente tem, por exemplo, a tecnologia chamada blockchain e outras tecnologias, isso vai fazer com que o mercado ele se mantenha e evolua. Porque o risco que se tem quando a gente fala de criptomoedas é de hackeamento, de quem é o emissor da moeda sumir, como já aconteceu com algumas criptomoedas. Então a pessoa inventou uma cripto, do dia para a noite ela sumiu a moeda e a pessoa pegou dinheiro e sumiu no mundo. Então ninguém sabe de onde vem. Então a rastreabilidade com blockchain, que é a tecnologia, vai trazer mais transparência e rastreabilidade para os investimentos de criptomoeda. Então é um mercado que com a tecnologia ele tende a se manter. Sim. E também, né, agora, ainda nesse assunto, né, visando investimento a longo prazo, você acha que vale a pena investir em stablecoins e também qual a diferença delas para as criptos comuns? Certo. Olha, na verdade ela é uma derivação das criptos, porque o que acontece? A criptomoeda ela funciona dentro de economia que a gente chama de oferta e demanda. Então, se tem muita demanda por criptomoeda, ela vai oscilar o preço. Tem muita oferta, ela oscila o preço. Ela não está ancorada, ela não tem uma estabilidade em nenhuma outra forma. É simplesmente o jogo de mercado, compra e venda. É isso que faz o valor da criptomoeda oscilar. Acho que o maior exemplo disso foi quando a Tesla decidiu aceitar a criptomoeda para comprar os carros dela. O Elon Musk citou isso numa entrevista, aceitou por uns 2 dias, depois ele cortou isso. Nesses 2 dias deu um pico de valor das criptos, dos bitcoins. Sim. Foi valorizado do nada porque Exato. Esses movimentos empresariais que começam a aceitar a criptomoeda para pagamentos faz com que ela aumente o seu valor. Agora, a stablecoin já é um pouco diferente. Ela busca trazer estabilidade que a cripto não tem. Porque hoje esse jogo de mercado não traz estabilidade. A stablecoin ela vai se ancorar em algum outro sistema financeiro. A maior parte deles é voltado para o próprio câmbio. Por exemplo, algumas são vinculadas ao dólar. Quer dizer que uma stablecoin vale $1. Então, se a gente olha para o longo prazo, ele vai servir para quem é conservador. Por quê? Ele está ancorado num sistema tradicional. Agora, se você quer alguma coisa que te dê um retorno, uma rentabilidade, uma lucratividade maior, é melhor você trabalhar só com cripto. Que aí a cripto ela oscila sozinha. Aí você vai correr o risco maior, mas você tem chance de ganhar mais. As altas de cripto elas não vão interferir diretamente na stablecoin porque ela está ancorada no dólar ou em outro tipo de ativo financeiro. Certinho. É interessante mesmo, porque realmente essa parte das stablecoins de serem atreladas a alguma moeda faz com ela, apesar de serem criptos, elas, a variação é muito menor. Né? Tipo, o dólar não vai conseguir variar 400% em um dia. Exato.
ela traz mais estabilidade para quem quer investir em ativos mais modernos, né, que são digitais, que são criptos, mas que não quer deixar de correr aquele risco enorme que você tem atuando com criptomoedas sozinhas. Então ela é uma opção para quem quer ativos mais novos aí também. O que a gente vai depender do futuro é da regulamentação governamental. Eles sempre vão estar no pé de regular as criptomoedas, que é comum. Interessante. É isso, né? Não tem. Acabou as perguntas, mas primeiramente, muito obrigado, Guilherme. Imagina, obrigado a vocês. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Essa participação aqui foi muito boa, porque, caramba, uma conversa entre a gente seria um pouco mais difícil, sabe? Porque a gente não tem tanto conhecimento como você, né? Mas a gente tenta o máximo possível. Com certeza, informação tem demais, a gente só tem que saber onde a gente está pegando essa informação, principalmente o mercado financeiro. Sim, Muito obrigada, Guilherme, por participar do nosso Nada. podcast. E se houver outra ocasião, tiver algum outro vídeo, se vocês quiserem vir, À disposição de vocês. muito obrigada. Foi isso. Foi isso. Tchau. Pessoal, só para de repente fechar, não sei se é interessante, ô Guilherme, é deles fazerem uma pergunta do tipo, que tipo de orientação ou que tipo de conselho daria para a turma que está aí no ensino médio. Hoje é aquela, porque fala-se muito em educação financeira nas escolas, mas quando efetivamente a gente vai trabalhar essa educação financeira nas escolas, muitos alunos não dão o devido interesse, né, que se pede. Fala assim, mas eu não aprendi isso na escola, porque não ensina na escola. Mas quando tem a oportunidade, não é dado o devido valor, porque existe toda uma base, você falar de educação financeira em casa, Exato, que é o começo de tudo. Então, eu vou comprar uma bala ou eu vou guardar para comprar, eu vou comprar a prazo ou eu vou comprar à vista, eu deixo uma luz acesa. Então, tudo isso que envolve educação financeira, né? Mas que, como não sai do bolso deles, Exatamente. É essa a percepção mais como difícil. não saiu do nosso bolso quando nós tínhamos a Exato. idade deles, a gente não dá o devido valor, vamos dizer assim. Então, que tipo de orientação que poderia deixar para eles nesse sentido de que, você planta hoje, aí fala assim, mas dá pouquinho, eu vou ganhar 1 centavo, eu vou ganhar 10 centavos, só que daqui a pouco você coloca R$10, ganha 10 centavos. Sim. Aí você continua colocando R$10, esse R$10, uma hora, no efeito bola de neve, né, vai virar outros 10. Daqui a pouco você coloca 10 e a bola de neve vai te dar 20. Só que isso é a longo prazo, né? É 10, 15, 20 Todo mundo anos. quer retorno de curto prazo, Só fazer day que- trade. O tal do day trade. Que é 99% Dá perde, errado. né? Dá errado. Tá errado. Então, assim, acho que arriscado é demais. um tipo de pergunta, assim, que, na verdade, um pedido, né, por conta dos alunos, de dar essa orientação, né, para ver se desperta o interesse desde cedo, porque se a gente for fazer uma projeção, né, a gente vê que realmente... Eu fui cair a ficha, mesmo sendo matemática, foi cair a ficha na pandemia. A pandemia mudou muito a cabeça. Então fez, eu posso viver com menos para guardar para lá na frente eu poder trabalhar menos e ter a mesma renda, né? Social, né? Então, assim, acho que vocês poderiam incrementar, né? Que tipo de conselho você poderia deixar para os alunos que estão aí no ensino médio para poder começar a investir desde já, né? Já que pode cortar depois, acho que seria interessante colocar isso Depois da última depois da última pergunta. Eu posso Sabe? falar? Eu acho que eu demorei um pouco pra falar. Quando ele acabou, eu demorei um pouquinho pra falar. E aí depois a gente edita, que vocês já fecharam e depois só editar, mudar de lugar. Tipo assim, pra não ficar com um corte muito seco, tem como fazer a transição. Uhum. Tá? Beleza. Então, posso fazer a pergunta ou Você quer fazer? Pode. Bom, antes da gente encerrar por aqui, eu queria saber que tipo de orientação ou conselho você poderia dar para nós, alunos do ensino médio, sobre a educação financeira nas escolas, ou a educação financeira dentro de nossas casas, nesse contexto em geral. Ótimo. Pessoal, o recado que eu dou para todo mundo é o seguinte: primeiro você tem que entender como que a vida de um adulto ela vai funcionar.
A vida de um adulto, ela tá, querendo a gente ou não, voltada ao dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa. A gente precisa de dinheiro para viver até no momento que a gente vai morrer. Então, a ideia é você primeiro entender como as coisas funcionam, é o orçamento de casa. É você ter noção, por acaso, quanto seus pais, seus responsáveis, eles gastam de aluguel, prestação de casa, supermercado, todas as contas do mês, ver quanto aquilo vale de despesas no mês e comparar com aquilo que a família recebe devido aos seus trabalhos, empreendimentos e tal. Você entender como isso tudo acontece, inclusive às vezes é um pouco doloroso quando a gente vê o tanto que a gente gasta, e aí você para e pensa, uma família que ganha um salário mínimo, como que ela sobrevive sustentando 2 filhos, ganhando R$1.300? Quando você lista todas as despesas, a gente tem um choque. Então a dica principal é entender a realidade financeira que a gente vive. E aí é pensar no futuro. Como que a gente pensa no futuro? É sempre importante a gente ter uma reserva de emergência. Então, do dia para a noite, alguém ficou doente, o carro estragou, aconteceu algum problema. Infelizmente, a gente está vivendo agora o problema lá no Rio Grande do Sul, nesse momento que a gente está gravando o vídeo. Então, várias pessoas com dificuldades. Se a pessoa não tem nenhuma reserva financeira, fica muito mais difícil ela se reestabelecer. Agora, se alguém tem algum dinheiro em poupança, algum investimento fixo, variável que seja, isso vai ajudar em momentos difíceis na vida. Inclusive, quando a gente pensar lá no futuro, para a aposentadoria. A aposentadoria que a gente tem hoje, do INSS, é uma aposentadoria muito básica. Quando você chegar lá no final da sua vida, pensa que você está lá com 70, 80 anos, que cada dia a gente aposenta mais tarde, você está ganhando um salário mínimo, será que é suficiente para você? E às vezes a vida toda você teve uma vida um pouco melhor? Então, o pensar no futuro faz com que agora, desde agora, vocês entendam a necessidade de fazer investimentos, mesmo que sejam conservadores, entender o funcionamento e planejar o futuro, para que vocês não tenham surpresas lá na frente e tenham uma qualidade de vida. Eu acho que educação financeira é ligada à qualidade de vida, porque a vida da gente nunca é legal quando a gente sempre está pensando como é que a gente vai pagar uma conta amanhã e que o nome da gente vai para o SPC ou que vão tomar minha casa, vão tomar meu carro. Isso não é qualidade de vida. Então, isso vai gerar muito mais conforto para você e para sua família quando você planeja e pensa no futuro, pensando também no dinheiro. Sim, isso entra um pouco na reserva de emergência, né? Que o Ronaldo ensinou pra gente. Mas é interessante. Aí se a gente tem um reserva de emergência, a gente acaba usando. Porque se você não tem reserva de emergência, você vai pegar crédito, e crédito é caro. Em algum momento vai fazer diferença. Exatamente. Parabéns aí por vocês pelo tema. Muito obrigada. Obrigado. É o tal do pague-se primeiro, né? Cria o seu boleto de reserva de emergência para pagar primeiro. Salva a pele esse negócio de reserva de emergência, viu? Guilherme, eu só tenho a agradecer Imagina. em nome dos meninos, tá? Precisamos.